E quando as pessoas falam assim, pô, ele é um jornalista de esquerda, esse rótulo te incomoda? Não me interessa, não me interessa. Eu sou de esquerda no sentido de que, em primeiro lugar, se eu tenho alguma filiação político-partidária, eu deveria ter tido e não tive, eu seria brisolista. Mas se eu tivesse alguma inclinação político-partidária, eu seria brisolista, mas eu não tenho. Agora, você dizer, eu sou de esquerda porque eu sou a favor dos pobres. Então, se for eu sou a favor, por exemplo, direita é você achar que tem que ter menos imposto para o rico poder gastar como quiser. Esquerda é aquele que acha que tem que cobrar imposto para aplicar em programas sociais. E é isso que eu sou você acha? de esquerda, eu acho. Tem que ter um Estado forte para pegar o dinheiro dos ricos, distribuir a renda e aplicar em programas sociais. O Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? Co-governou não, ele governou o Brasil. E ele tinha consciência absoluta desse poder. Aí eu perguntei, mas ele não procurava dissimular, não se sentia encabulado? Não. Ele reagia a isso com a maior naturalidade. Era o que tinha que ser. Era assim porque era. Ele tinha a TV Globo, o Globo. E eles mandavam no Brasil e o Sarney sabia disso. Não tem alguma evidência dos fatos, dos acontecimentos daquela época, desse nível de interferência da Rede Globo? Tem. O Maílson da Nóbrega era vice-ministro da Fazenda, porque o Sarney tinha mandado embora o Bresser. O vice, o secretário-geral era o Maílson. O Ministério da Fazenda estava desgovernado, eu fui a Brasília correndo, era repórter do Jornal da Globo, editor de economia, entrevistei o Maílson para o Jornal da Globo. O Maílson se saiu muito bem. O Sarney estava em casa, viu a entrevista do Maílson, não conhecia o Maílson, poxa, esse cara pode ser um bom ministro. Aí no dia seguinte, o Maílson estava lá no gabinete, despachando, segurando a peteca, recebeu a ordem do presidente Sarney, vá à TV Globo. Pegou o carro dele e foi à TV Globo. Chegou na TV Globo, ele foi sabatinado durante 1 hora pelo Roberto Marinho. Ele não entendeu nada, pegou o carro dele e foi para o ministério. Quando chegou no ministério, a secretária disse, parabéns, ministro. Ela falou, ministro, como? O senhor acabou de ser nomeado no Jornal Nacional. Como assim? O Roberto Marinho tinha telefonado para o Sarney, pode contratar o rapaz. Ele contratou, nomeou, e o Jornal Nacional deu antes do Maílson chegar ao gabinete dele no Ministério da Fazenda. O Fernando Collor dizia, só é possível governar o Brasil com uma rede de televisão. E eu não vou ser como Sarney e comer pela mão do Roberto Marinho. Durante o governo Sarney, que precedeu de Collor, Roberto Marinho co-governou o Brasil. Essa percepção do Collor, o PT nunca teve, nem o Lula, nem a Dilma. Porque, como se sabe, nenhum governo deu mais dinheiro para a Globo do que os governos Lula e Dilma. Então, Roberto Marinho trocou o diretor de jornalismo, Armando Nogueira, por um aliado de Collor, um suposto jornalista chamado Alberico de Souza Cruz. Armando Nogueira me chamou à sala dele depois que o Jornal Nacional foi para o ar. Nessa conversa, Armando Nogueira me contou que recebeu 3 instruções básicas para editar o Jornal Nacional do Roberto Marinho. A primeira instrução que ele recebeu de Roberto Marinho para fazer o Jornal Nacional era: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. A primeira instrução. Não havia nem a exceção ao Pelé, porque eu trabalhei também no Jornal do Brasil e no Jornal do Brasil havia essa exceção. Preto na primeira página, só o Pelé. No Jornal Nacional, eu não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional, e estamos conversados. A terceira instrução era: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele, Brizola, morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o Brizola no Jornal Nacional. Porém, a instrução mais importante que Roberto Marinho deu a Armando Nogueira para editar o Jornal Nacional foi: o Globo, ele não se referia a Globo, Rede Globo. Para ele, a Globo era uma extensão do poder que ele tinha já desde o jornal O Globo.
Então ele dizia assim ao Armando Nogueira: Armando, o Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Essa é a súmula genial de um empresário que tem a plena consciência de que é monopolista do setor de comunicação. No dia 31 de outubro de 2006, às 12h45 da tarde, eu recebo um telefonema do presidente Lula. E ele diz assim: parabéns! Você desvendou a maracutaia. Vingança. Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Por telefone eu não posso falar. Mas o João Santana vai dar um jeito da gente se comunicar, porque eu quero conversar com você para falar da democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do presidente Lula até hoje, Vivian. Por que o Lula não peitou os veículos? Ele achava que ia perder? Da forma como ele conseguiu se manter depois de todos os escândalos? Vivian, você entrevistou aqui o Brizola, não? Não teve oportunidade? Aqui não. O Brizola, em 2 vezes que ele foi candidato à presidência da República, ele sempre dizia: quando eu sentar naquela cadeira na primeira hora do primeiro dia, a primeira coisa que eu farei será questionar aquele monopólio. Você lembra disso? Ele tinha uma briga pessoal, né? Ele falava questionar. Desde 82 virou pessoal. Ele botava um trema que não existia. Questionar aquele monopólio. A primeira coisa que o presidente Lula fez quando foi eleito em 2002 foi sentar na cadeira da Fátima Bernardi do Jornal Nacional, quando a Fátima ainda não vendia presunto. A primeira coisa... Pode rir, fique à vontade. A primeira coisa que a presidenta Dilma fez depois de eleita foi sentar na cadeira da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que não deu certo. É isso. E o meu amigo Roberto Requião contou a seguinte história. Ele foi visitar o presidente Lula logo depois de eleito e contou: ô Lula, eu cheguei lá no Paraná, tirei toda a verba de publicidade que ia para a Globo e botei na Secretaria de Educação e na TV Educativa. E fortaleci a TV Educativa. Botei profissionais, contratei gente, atualizei o equipamento, que ela estava toda destruída, fiz um acordo com o Chávez, entrei na Telesur, comecei a ter um acesso internacional no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. E foi um trabalho muito bonito. E não dei dinheiro para a Globo. Aí o Lula se virou para o Requião: Requião, que ideia boa, vai ali na sala ao lado e conta isso para o Dirceu. Aí o Requião foi lá e contou tudo para o Dirceu. O Dirceu ouviu. E falou: mas Requião, nós já temos uma televisão. Qual? A Globo. Eles achavam que tinha Globo, mas não.